Bom dia, estamos começando mais uma entrevista desta vez com a senadora Vanessa Graziotin, na página do Amazonas Atual. Senadora, já fazia algum tempo que nós queríamos fazer essa entrevista com a senhora, né? E a sua agenda não permitia. E hoje, finalmente, estamos aqui com a senadora Kleber Oliveira e Valmir Lima. Vamos participar dessa entrevista com ela. Senadora, eu queria começar essa conversa perguntando à senhora sobre aquela ação de ocupação da mesa do Senado na semana passada, antes da votação da reforma da Previdência, né? Qual foi a intenção ali e qual foi o resultado? Surtiu o efeito desejado? Olha, os resultados são vários, né? Vamos procurar abordar rapidamente todos aqui. Bom, primeiro, nós fizemos aquilo como uma última tentativa de mudar alguma coisa no Senado Federal, de tentar convencer nossos colegas senadores, senadoras, da necessidade do próprio Senado promover as modificações que necessitariam ser feitas e necessitam ser feitas na lei. Porque, diferentemente da Câmara dos Deputados, Valmir, porque na Câmara, como é que tudo aconteceu? O Poder Executivo mandou um projeto de lei que tinha 7 artigos somente, para tramitar em regime de urgência. Fizeram várias audiências públicas no âmbito da comissão especial, lá eles criaram uma comissão especial só para debater isso, e passaram vários dias debatendo a matéria. Até que o relator apresentou um projeto que desfigurou completamente a proposta original. Ele mexeu em mais de 117 artigos da consolidação das leis do trabalho da CLT. E aprovaram rapidamente na comissão no dia 25 de abril. No dia 26 foi o plenário que aprovou. Então, não teve espaço para um debate mais profundo sobre a matéria na Câmara dos Deputados. Eu cheguei a conversar, inclusive, aqui com alguns parlamentares da nossa bancada do Amazonas, porque aqui vocês sabem, 5 votaram a favor e 3 votaram contra. Sim. E que um dos deputados que votou a favor do projeto me disse que imaginava que era uma lei modernizante, que era positiva para os trabalhadores, ou seja, eu não sei se isso explica, mas foi o que um dos nossos deputados me falou, não é que teria votado por conta disso, mas que se soubesse votaria contra. No Senado foi preciso que nós radicalizássemos desde o início, nas comissões e até mesmo no plenário, para garantir um debate maior, e efetivamente nós conseguimos isso, porque a princípio o calendário, como votou no final de abril na Câmara dos Deputados, a ideia deles era aprovar regime de urgência e ainda em maio votar no Senado Federal. Conseguimos, e não foi fácil. Em uma das comissões nós tivemos muito atrito, e atrito quase que pessoal, não é? Embate quase que pessoal. Então a gente conseguiu puxar o calendário para o final de mês de julho, o que nos permitiu o desenvolvimento de um debate maior. Por mais que a maior parte dos senadores da base fugissem do debate, eles não conseguiam escapar de todos. Então chegou ao ponto em que eles diziam o seguinte, quando eu falo eles, eu me refiro à maioria, os 50 senadores, né, ou mais até, porque nós votamos em 20 e poucos contrários, que defendiam a matéria e fazem parte do governo de Michel Temer. Então chegou um ponto em que eles todos faziam críticas ao projeto, mas diziam que era importante aprovar do jeito que estava, para não retornar à Câmara, e que Michel Temer imediatamente promoveria alguns vetos e editaria uma medida provisória para corrigir as distorções, não é? Então o que nós fizemos? No dia marcado para a votação em plenário, nós não combinamos nada, acabou o que foi acontecendo. A senadora Fátima foi a primeira a chegar ao plenário, sentou-se à mesa diretora, em seguida chegou a senadora Gleisi, imediatamente cheguei eu e depois as demais senadoras, e nós sentamos ali. Negociamos com o senador João Alberto, que foi o membro da mesa designado para dirigir os trabalhos, e pedimos a ele que nos desse a oportunidade de dirigir a mesa até a chegada do presidente Eunício. Aí fomos dirigindo, aí quando o presidente Eunício chegou, a gente entendeu por bem não sair, né, buscando uma negociação. Mas desde já disseram, presidente, tudo bem, a gente deixa o senhor dirigir, agora a gente quer que aprove pelo menos uma emenda nossa, que é a emenda que proíbe o trabalho em lugares insalubres por mulheres gestantes e lactantes. Uma única emenda. Nós, mulheres, queríamos.
E ele disse, olha, eu não posso negociar porque eu sou presidente do Senado e tal, mas vamos ver. Aí eles designaram, foram para lá e a gente continuou na mesa, designaram o senador pelo estado do Pará, Jader Barbalho, que chegou para nós dizendo que ele pessoalmente trabalharia em favor da emenda, mas não tinha como negociar porque os líderes não estavam aceitando. Aí nós resistimos. Não, se eles não negociam, se eles quiserem fazer a sessão, que eles arranquem a gente daqui. Aí foi uma decisão assim um pouco mais radical, quando a gente viu que não havia possibilidade. Porque o que nós queríamos? Apenas uma emenda, e essa emenda em defesa das mulheres. Até que chegou já no início da noite, já depois da quase 19 horas, o presidente Eunício voltou ao plenário e sentou-se ao lado, né? Disse que ia dirigir dali e tudo mais, desligou os nossos telefones, ligou apenas um telefone dele, o microfone dele, não é? E foi quando nós começamos a dialogar com ele. Quando a gente percebeu que ele ia aprovar tudo em 3 minutos, aí nós, tudo bem, então o senhor senta aqui, mas a gente quer ter o direito de falar, né? Porque senão ele aprovaria tudo em 3 minutos, e foi isso que aconteceu. O que resultou disso? Resultou que houve um impacto significativo no seio da sociedade. Então, muita gente que até então não estava muito atento a essas mudanças passaram a ficar. Hoje nós temos uma situação bem diferenciada da população. Por mais que a grande imprensa brasileira diga que é uma proposta modernizante, hoje grande parte da população já sabe que não é. Grande parte da população já sabe que não é. Não é uma proposta modernizante, pelo contrário, ela tira direitos, inclusive direitos constitucionais. Então, esse diálogo está estabelecido e nós precisamos desse domínio da população para debatermos a medida provisória. Então, nós achamos que politicamente tivemos um ganho grande porque ampliou. E o exemplo disso eu trago lá do interior. Eu acabei de vir, fui com o senador Eduardo Braga umas visitas de campanha, mas obviamente as pessoas vêm e conversam sobre tudo. Não há município em que uma parte significativa, eu diria até a maioria daqueles com que eu tive contato, sabia de tudo que aconteceu e viu me perguntar sobre o conteúdo, mas senador, é tão ruim assim? Então nós tivemos esse ganho político que vamos precisar agora no debate da medida provisória. Em segundo lugar, o que sobrou para nós todas, as 6 mulheres, foi um processo no Conselho de Ética. Agora, nesse processo, senadora, no ato de ocupação da mesa do Senado, houve aí também muitas críticas, né, principalmente nas redes sociais, à atitude das senadoras, e tem abertura de um processo no Conselho de Ética do Senado, né? Como é que a senhora recebeu essas críticas, por exemplo? Então, com muita tranquilidade, até foi redigido um documento pela liderança do Partido dos Trabalhadores, pedindo uma reconsideração ao presidente do Conselho de Ética. Eu assinei. Por quê? Porque a maioria achou por bem dar entrada naquilo, apesar de que eu acho que nós temos que deixar muito à vontade o Senado para fazer o que bem quiser com nós mulheres, né? E baseado na atitude que nós tomamos, porque nós sofremos muito, não foi uma atitude fácil para a gente, porque não pensem vocês que é fácil o presidente do Senado estar a seu lado e você se manter ali. Nós só nos mantivemos porque uma dava apoio à outra. Por isso nós nos mantivemos ali. Não é fácil, não é simples. Nós sabíamos tudo o que poderia vir a acontecer, mas repito, nós estávamos muito firmes na nossa posição de protagonizar aquele último gesto na tentativa de que o próprio Senado não abrisse mão das suas prerrogativas constitucionais e nós aprovássemos ali as emendas que tinham que ser aprovadas. Foram mais de 500 emendas apresentadas, grande parte delas por senadores e senadoras da própria base do governo, não é? Então foi feito o pedido de reconsideração e eles, enquanto nós estávamos lá no escuro, vinham vários senadores e diziam o seguinte: vocês estão envergonhando o Senado. Eu falei, o que envergonha o Senado não é a nossa atitude. O que envergonha o Senado é uma série de outros fatores que o Senado se envolve, não o Senado, mas os senadores, isso sim envergonha. Por exemplo, aí quando eles insistiram, e aí as senadoras chegavam para a gente com a notícia, estão colhendo assinaturas para entrar no Conselho de Ética. A princípio nós não acreditávamos, porque veja, muito menos acreditávamos na possibilidade do presidente do Conselho de Ética acatar tão rapidamente a denúncia. Por quê? Porque dias antes, não são anos, não são meses, dias antes, ele recebeu uma denúncia contra o senador Aécio Neves e de pronto ele arquivou. Agora olhe, o Senado nesse mandato cassou um senador
porque foi pego numa gravação cujo conteúdo era muito menos grave do que a gravação que envolvia o senador Aécio Neves, que, aliás, além da gravação, houve provas claras que pesaram contra o senador Aécio Neves, de primo, ou seja, de pessoas que ele determinava, primos, parentes, recebendo dinheiro que ele tratou por telefone. Então, o presidente arquivou, foi preciso um recurso. E aí ele abre um processo contra 6 senadoras que estão lá na mesa, lutando pelos direitos do povo, dizendo que isso nunca aconteceu. Isso não é verdade. Na época da CPI da Petrobras, eu não era senadora ainda, acho que foi em 1999, por aí, e isso faz parte do recurso que as senadoras que nós assinamos, houve também uma ocupação da mesa pela oposição à época e nada aconteceu. Nada aconteceu. Eles fizeram a leitura da CPI da Petrobras e depois, muito tempo depois, nós vamos descobrir que era aquela CPI, lembra? Que teve em 1999 da Petrobras, em que o já falecido presidente, ex-presidente falecido do PSDB, senador Sérgio, como é o nome dele? Senador que é do Ceará, ele teria... Sérgio Guerra, que ele teria pedido 10 milhões para o PSDB acabar com a CPI, ou seja, fazer contra os senadores. Então, o que depõe contra o Senado não foi, eu tenho certeza, não foi a nossa atitude. São essas atitudes que mancham, denigrem a imagem do Senado e que fazem com que o Senado seja apenas um quintal do Poder Executivo. Foi contra isso que nós nos rebelamos e vamos continuar nos rebelando. Agora veja o que aconteceu. No dia seguinte, algumas horas depois da aprovação, veio o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, dizer que a Câmara não aprovaria nenhuma medida provisória. Aí o governo, no dia seguinte, desmentiu, dizendo que ia ter medida provisória e que a Câmara ia ter que analisar a medida provisória com as mudanças. Só que ele promulgou sem fazer um veto. Então, ele já rompeu o primeiro do acordo, não feito com nós da oposição, feito com a própria base dele. E até agora a medida provisória não foi editada ainda. Até agora. E é um projeto ruim, Valmir, não só para os trabalhadores é drástico. Eles falam em revolução. Do ponto de vista dele, eles têm razão, porque eles estão raciocinando com a mesma cabeça que os militares raciocinaram em 1964, que eles estavam fazendo uma revolução, só que era um golpe. O que eles estão fazendo agora é um golpe contra os trabalhadores, que muda radicalmente as relações de trabalho. E eu digo, acaba com 13º, acaba com FGTS, acaba com descanso semanal remunerado, acaba com férias, acaba com tudo. Por quê? Porque o que é importante para eles são as novas formas de relacionamento no mundo do trabalho. E quais são essas novas fórmulas? Trabalho intermitente, que é por hora, não tem garantia de salário mínimo, e o autônomo, que pode ser exclusivo ou não, que pode ser contínuo ou não. Ou seja, qualquer pessoa que qualquer outro queira contratar, digamos nós, queremos contratar uma secretária, uma empregada doméstica. Hoje tem que assinar a carteira e tal. Com essa lei que foi aprovada, não precisa mais, basta você contratá-la, fazer um contrato com ela como prestadora de serviço. Ela vira uma pessoa jurídica autônoma, porque não há nenhum limite para isso, de profissão, de atuação, de nada. Então você contrata como autônomo aqui no seu blog. Qualquer pessoa que chegue aqui, você pode contratar, não precisa assinar carteira. Diz, olha, você é um autônomo que vai prestar serviço para mim. Autônomo é autônomo. Não tem carteira, não tem 13º, não tem férias, não tem nada. Se vire. Essa é a nova relação que eles estão impondo, ou seja, voltando lá ao início do século passado. Agora, senadora, se trata de uma medida extremamente impopular politicamente. Como o governo conseguiu tanto apoio para aprovar essa medida? Porque você... Eu queria até complementar essa pergunta, Kleber. É o seguinte, como é que se dá essas articulações na Câmara e no Senado? A gente viu agora, nessa votação do pedido de investigação do presidente Michel Temer, né, como que as coisas acontecem ali, troca de deputados, né? na Comissão de Constituição e Justiça para votar favorável, liberação de emendas. É assim mesmo que a política acontece no Brasília? Assim, infelizmente. Agora eu vou te falar sobre métodos diferentes, sobre uma questão e a outra questão. Por exemplo, ele lançou enviou para o Congresso 2 projetos de reforma que não eram os prioritários. O prioritário, no nosso entendimento, era e continua a ser a reforma tributária.
Porque o que é caro não é o salário, tampouco os direitos do trabalhador. O que é caro é a tributação que pesa sobre o salário. Então, essa seria a primeira reforma, mas não. Então, eles aproveitaram esse momento de confusão na população brasileira, em que não apenas os políticos, mas a política passa a ser repudiada, não é? A política, então há um afastamento natural das pessoas, porque ela não tem esperança, ela acha que nada presta, então eles estão aproveitando essa janela que eles mesmos abriram para fazer as reformas mais impopulares. Por isso começaram com a trabalhista e a previdenciária. A previdenciária houve uma reação mais imediata, porque é uma proposta de muito mais fácil entendimento e compreensão. Porque quem é que não entende que lá estava escrito que ele quer, para a pessoa ter direito de se aposentar, além do aumento do limite da idade, a necessidade de contribuição por 49 anos. Contribuição, não é trabalho, é contribuição para o Instituto de Previdência Social. Então, até por conta disso, houve uma mobilização maior e uma opinião se arraigando no seio da sociedade mais contrária, não é? Então a reforma parou um pouco, a da Previdência. A reforma do trabalho não, porque se você for olhar, fizer uma pesquisa, você vai ver que todos os meios, os grandes meios de comunicação, e aqui eu me refiro aos grandes meios de comunicação, aqueles que têm interesse direto no conteúdo da aprovação do projeto. Todos os meios de comunicação, eles divulgavam como divulgam até hoje, que a proposta é excelente, que a proposta é moderna, e que a proposta não vai tirar os direitos dos trabalhadores, porque na Constituição está garantido. Só que eles não falam quase nada do intermitente, que não vai ganhar nem um salário mínimo. Eles não falam nada do autônomo, que é o grande nó, que é a grande questão da proposta. Eles não falam nada disso, eles não falam nada de um tal de uma demissão negociada. A lei hoje prevê por justa causa ou sem justa causa. Agora eles criaram a negociada. A negociada só vai valer quando for sem justa causa. Quando o patrão quiser demitir, ele chama. Olha, se você quiser receber agora, metade de tudo que você tem direito, assine isso aqui. Então, isso eles não falam. Então, primeiro é isso. Aí acabou confundindo a população. Se de fato a proposta era boa ou não é. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é que a maioria do parlamento, tanto no Senado quanto na Câmara, são de pessoas muito ricas. São de empregadores, gente que representa a elite, não representa o trabalhador. Apesar de ser votado pelo trabalhador, eleito pelo trabalhador, mas os interesses que lá eles representam é da elite. Tanto que eles dizem, é um absurdo a justiça do trabalho. Quer dizer, eu tenho que dizer que o absurdo não é a justiça do trabalho, o absurdo é você fazer uma rescisão de contrato e não pagar os direitos do trabalhador, o que o obriga a procurar a justiça do trabalho. Ele disse, não, mas virou uma máfia de advogados e juízes. De fato, como existe máfia em tudo que é canto, então vamos combater essa máfia e não acabar com a lei, não é? Então esse foi o segundo elemento que fez com que a proposta progredisse. Por isso que eu digo, a medida provisória vai ter que ser editada, porque senão vai ser um caos, porque isso é a promessa dele, não para com a oposição, mas para com o Senado, vai ter que ser editada. E no debate da medida provisória nós queremos começar do zero, e aí discutindo com a sociedade, discutindo com os trabalhadores. Eu quero ver quantos deputados do estado do Amazonas vão votar a favor e quantos vão votar contra. Querem votar a favor? Votem. Mas saibam que a população estará sabendo o que os deputados estarão votando. Saibam disso. Então, esse é o primeiro aspecto, em relação a essa lei. Em relação a outra lei, em relação a outro fato que vocês falam, o processo do Temer, primeiro, para ele aprovar, para ele se livrar da comissão, ele teve que mudar 19 deputados. Então é só a gente fazer as contas. Se ele não tivesse mudado os 19 deputados, ele teria sido aprovado o relatório a favor do seu afastamento. Sim. Ou seja, da liberação para que o Supremo processasse o presidente Temer, não é? Abrisse o processo contra ele. Ele mudou 19. E ele fez como isso? E continua trabalhando com os deputados de plenário, negociando emendas, negociando programas, o que é um verdadeiro crime, porque está aí a PEC do limite de gastos. Você veja, hoje todo mundo diz, estão acabando com a ciência e tecnologia. Agora não, acabaram ano passado, quando aprovaram a PEC. E não veio me dizer que a PEC é para que o Brasil ultrapasse esse período de crise. Não, a PEC é para 20 anos. A emenda constitucional vale 20 anos. Ou seja, há uma limitação dos gastos em pessoal, em infraestrutura, em ciência e tecnologia, em saúde e educação.
limitado de acordo com o nível de inflação. Então, a inflação foi quase deflação, esse ano vai ser muito baixa. Então, ele só vai usar o dinheiro, disponibilizar o dinheiro que gastou o ano passado. Ano que vem, com o dinheiro que gastou esse ano, porque a inflação é quase nada, então vai ser pouco corrigido. Aí eu lhe pergunto, é sazonal? Todos os preços de todos os produtos aumentam no mesmo índice? É claro que não. Uns têm deflação, outros têm inflação elevada. Por exemplo, na área da saúde vai ser um caos. Um caos porque não pode contratar mais nenhum médico, porque não pode abrir mais nenhum leito. Na educação a mesma coisa. Então, a tendência é ir acabando com o Luz para Todos, com o Bolsa Família, com a possibilidade do ingresso dos filhos dos pobres trabalhadores entrarem na universidade. É isso. Isso é reversível ou vai ficar desse jeito mesmo? Tem jeito? O que você acha? Olha, tudo é reversível, né? Eu aprendi que a dialética é o que move o mundo. Nada do que foi será do jeito... Como é que é a música? Lulu Santos disse isso de uma forma muito, muito poética e muito popular. O mundo ele vive mudanças permanentes. Agora, vamos entender o seguinte, nós estamos vivendo um momento de mudanças significativas, mudanças estruturais, tipo a que nós tivemos na década de 30, quando Getúlio Vargas criou a carteira de trabalho, porque naquela época o trabalhador trabalhava até 12 horas por dia, mais de 12 horas, não tinha nada, não tinha direito nenhum, era ele o patrão. Agora está voltando a mesma coisa, vai ser ele o patrão. Só que isso estão vendendo como algo moderno, sem nenhum direito. Quanto tempo vai durar isso, eu não sei. Agora, que isso não vai durar muito, disso eu tenho convicção. Por exemplo, na política mesmo, aí vamos discutir com o pé no chão na política. Por que há essa perseguição tão forte contra o presidente Lula? Porque eles veem na figura do presidente Lula um líder muito forte, imbatível, e que uma possível vitória dele em 2018 poderia mudar rapidamente todos esses movimentos que eles estão fazendo. Depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre Lula, mas eu queria perguntar o seguinte, a senhora sempre tratou o impeachment da presidente e a ascensão do Michel Temer como um golpe, né? Esse golpe ele estava orquestrado para fazer essas mudanças na política e na economia que estão fazendo? Claro, e foi um golpe, gente. Eu acho que se alguém tinha dúvida, hoje ninguém mais tem dúvida de que aquilo foi um golpe. Nossos colegas, tanto os deputados quanto os senadores, não há um senador que tenha aprovado o impeachment com a convicção de que a presidenta cometeu crime. E por razão dela ter cometido o crime, eles estavam votando a favor do impeachment. Não. Eles votaram a favor do impeachment depois pelo afastamento definitivo dela, porque entenderam que ela não só perdeu a capacidade de governar, porque perdeu a maior parte da base de apoio no Congresso, porque eles mesmos tiraram, e porque o programa que ela acenava para tirar o Brasil da crise não era um programa que interessava a eles. Tanto que a gente dizia, o verdadeiro golpe é contra a democracia, contra a presidente. Mas para quê? Para abrir os espaços que eles precisam para aprovar as mudanças que eles querem aprovar. E que mudanças são essas? A reforma da Previdência, a reforma trabalhista, essa é a verdadeira razão do golpe. Dar continuidade ao processo de privatização, enfraquecer a Petrobras, tirar o pré-sal da mão do Estado brasileiro, mudar o marco regulatório que nós aprovamos na época do presidente Lula. Eles querem tirar o marco da partilha para voltar ao marco da participação maior da iniciativa privada, né? Ou seja, da concessão. Porque o marco que estabelece a partilha garante ao Estado brasileiro a maior parcela da riqueza. O da concessão garante à iniciativa privada a maior parcela da riqueza. Então, sim, foi um golpe político, um golpe de conteúdo para voltar a colocar o Brasil no eixo do neoliberalismo, não é? Então, nós temos que seguir lutando contra isso tudo e mostrar à população. E a gente acha que, devagarinho, a população começa a perceber o que de fato aconteceu. A ONG Auditoria da Dívida Externa, ela tem um site na internet que ela mostra o seguinte: ano a ano, o Brasil vem pagando quase metade do seu orçamento para amortização
e pagamento de juros da dívida externa. Então, 46%, de 46% a 48% por ano. O discurso do presidente, quando assume, do presidente Temer, é de que o Brasil estava gastando mais do que recebia, né? Comparável, inclusive, com uma casa em que você tem ali uma renda e você está gastando mais do que... E agora a gente percebe aí que estão querem diminuir os custos da Previdência, né? Mas ninguém fala em reduzir esse montante para pagamento da dívida externa e para pagamento de juros, né? Como é que a senhora avalia essa questão específica? Olha, eu até aqui tenho uma tabela que mostra a evolução dos juros, né? Histórica, é só a gente entrar no site do Banco Central que a gente pega isso. E a evolução da inflação. Porque veja você, o Brasil é o campeão mundial em taxas de juros. Nós somos o país que mantém uma taxa de juros mais elevada. E aí, para quem está vindo ou ouvindo a gente, eu vou dizer o seguinte: é a mesma coisa que se você opta, onde que você vai, se você tem uma economia pequenininha, onde é que você ganha mais? É comprando um carro ou um terreno, porque ele vai valorizar, ou é colocando o dinheiro na caderneta de poupança que ele rende mais. Então, se o Brasil tem uma taxa muito elevada de juros, significa dizer que é mais vantajoso para o dono do dinheiro aplicar este dinheiro, né, em qualquer fundo para ter uma alta rentabilidade do que investir na abertura de uma fábrica, do que investir na infraestrutura de um estado. É muito mais negócio aplicar ali. Então, por isso que isso é muito ruim, porque quanto maior é os juros, mais você atrai capitais, mais para ser aplicado onde? Na especulação, que não geram 1 milímetro de desenvolvimento, não geram um emprego. E aí vamos raciocinar ainda nessa linha sobre outro aspecto. Quem paga os juros? O governo brasileiro. Por quê? Porque isso, nós temos uma dívida muito elevada. E a nossa dívida, e hoje mais de 50% da dívida ela é remunerada brasileira pela taxa Selic. Então, mais da metade da nossa dívida brasileira, você gasta mais ou menos com o pagamento dos serviços, dos juros, de acordo com o valor da taxa Selic. O que aconteceu durante esse 1 ano do governo Temer? O que aconteceu? Eles dizem, não, a inflação caiu, o juro também. Não é verdade. Primeiro, a inflação caiu, é fato, mas caiu por causa de quê? Caiu porque o desemprego está em 14 milhões de pessoas, em mais de 14%. Caiu porque não há consumo das pessoas, o poder aquisitivo das pessoas caiu. Então, se as pessoas não procuram o produto, o comerciante é obrigado a diminuir o valor do produto para poder vender, senão ele não vende. Por isso nós tivemos deflação nesse último trimestre, não é? Mas, então, é por conta da recessão. Em 2016 já havia muito desemprego, né? Estou falando antes do impeachment, e os preços não pararam de aumentar, né? Não, mas era diferente, porque havia um crescimento. O desemprego ele só veio atingir esse percentual porque a gente vivia um momento de quase pleno emprego. A gente chegou a um momento que não tinha nem 5% de nível de emprego. Isso é considerado quase que pleno emprego. E a grande crise ela começou mesmo em 2015, quando começou a cair, porque até 2014... por conta da política que o governo aplicava, que eles disseram que era irresponsável, porque gastavam demais, porque qual era a tônica do governo anterior? Se tem a crise, então o que eu preciso fazer? Eu preciso, nem que eu me endivido agora, mas eu tenho que injetar dinheiro na economia para não deixar cair o emprego, para sustentar e fazer com que a economia gire. E por isso eles usaram essa desculpa, dizendo que ela gastou mal, que ela gastou mais do que tinha, dizendo que fez pedalada fiscal para tirar ela do poder. Aí foi que começou a gerar o desemprego e aí que foi que a inflação começou a baixar. Então a inflação caiu por conta, por mais que eles digam que não foi, mas foi. Pergunte para todos os economistas isentos. A inflação caiu por conta do processo e do período de depressão. Não é nem recessão, é depressão. Por outro lado, eles dizem que os juros caiu. Não é verdade. A taxa Selic diminuiu, mas o juro não caiu, porque o que você tem? Digamos uma taxa Selic de 12%. Mas se você tem uma inflação de 8%,
você tem que diminuir a inflação, porque parte do juro é para recompor a perda do valor da moeda, né? Então, se você tem um juro de 12, inflação de 8, qual é o juro real? 4%, não é verdade? Agora, se você tem uma inflação que eles baixaram para 10 e um juro de 3, qual é o valor do juro real? 7%. Então, foi exatamente. Eles aumentaram em 4 pontos percentuais o valor real dos juros do Brasil nesse último período. E aprovaram a PEC. E aprovaram a emenda constitucional da limitação de gastos. O que significa? Aquela emenda 95, porque ela pegou o número de 95, ela limita os gastos, Valmir, só na área do investimento. Os gastos financeiros, que é isso que você acabou de falar, 50% do orçamento, não há limite. Não há limite, porque se tivesse limite, eles iam ter que baixar mais rapidamente a taxa Selic. Mas eles não podem, porque quem manda nisso é o mercado. Alguém já viu o mercado? Alguém já encontrou o mercado no meio da rua? Eu sei, o mercado é aquele que a gente vai comprar peixe. O mercado municipal, o mercado da Cachoeirinha, esse eu conheço, mas a preocupação deles não é com aquele mercado, que está vazio, porque o povo não tem mais nem dinheiro para comprar peixe. O mercado que eles falam é outro. É aquele mercado que mantém e amplia a riqueza, o lucro dos bilionários e trilionários do Brasil e do mundo inteiro. E é esse mercado, né, senadora? É esse mercado que financia também a grande mídia, né? É o mercado que financia a grande mídia, exatamente. Você pega ali o futebol, tá lá, Banco Itaú, tá todos os... Bradesco. O Bradesco, né? Exatamente. Crefisa. Exatamente. Aí Caixa Econômica. Exatamente. Olha só a confusão. A Lava Jato, que eu apoio e tudo mais. A Lava Jato pegou as empresas, baft-buft, tem que acabar com as pessoas, não com as empresas, porque se acaba com as empresas, acaba com as empresas, tem que acabar com as pessoas. Se for o caso, até uma empresa privada está muito envolvida, faz intervenção, a lei prevê isso. Desculpa, mas aí pegou e acabou as empresas. Agora que está chegando no sistema financeiro, o que é que eles estão fazendo? Aprovar a lei de leniência. Leniência, já fazer um acordo com quem? Com os bancos, com esse que você falou, Santander, Citibanco, Bradesco, porque esse é a coroa da rainha, essa é a moeda de ouro deles. E o capital financeiro hoje, o setor financeiro, ele está muito imbricado com o setor produtivo. Então, eles mantêm o setor produtivo, mas onde eles ganham mesmo, pode pegar vários empresários aqui do distrito, que atuam aqui, e ver onde é que eles ganharam. Foi com a fábrica? Produzindo A, B ou C aqui no distrito? Ou foi com os investimentos no mercado financeiro? Foi com os investimentos no mercado financeiro. Então, essa é a joia da rainha, é a coroa da rainha que eles estão tratando com todo cuidado, que é para o mercado não ficar nervoso. Desculpe interrompê-la. O que a gente tem aí, então, é uma questão econômica, financeira, se sobrepondo a uma questão política social. Por que o Congresso Nacional não consegue passar isso para a sociedade, esclarecer a sociedade sobre essas questões? Porque a maioria desse Congresso defende o lado econômico e financeiro e não o lado da maior parte da população. O que nós vimos até agora, veja, com o presidente Lula no poder, com a Dilma no poder, com grandes índices de aprovação, foi uma maioria no Congresso votando naquilo que não concordava. Eu dou vários exemplos. O marco regulatório do petróleo, do pré-sal. Vocês lembram no começo? PSDB, PFL, grande parte, que é o DEM, né? Grande parte do PMDB contra. Quando eles viram que o Lula começou a falar para a população começou a entender o que era, que aquele recurso ia para a educação. Pegamos o exemplo da Noruega, que tem hoje o maior fundo, inclusive ajuda muito a Amazônia, não é? E é um fundo assim, porque lá o marco deles é de partilha. Não é de concessão, Aí eles criaram um grande fundo, ou seja, quando o povo brasileiro começou a ver que o Brasil estava num caminho diferente, usando a riqueza em benefício do povo, do desenvolvimento, aí eles foram recuando devagarinho, mas silenciosamente, e não teve um voto contra. Aí eu vou pegar um outro exemplo, mais médicos. Vocês lembram a confusão do mais médicos? Sim. Aí a gente fazia um monte de reunião, na época o ministro da Saúde era o Padilha. Fazemos reuniões com Padilha e o governo demorou muito, e eu, como sempre fui muito ligada a essa área, eu dirigi uma comissão, eu participei de uma comissão junto com a doutora Anistela no MEC e tal, para ver como pelo menos os estudantes que se formavam em Cuba em medicina viriam trabalhar para cá, e nada, não conseguíamos, e o Congresso todo contra, porque vai contra os médicos, é um absurdo, e tarará, e tarará, e tarará.
Aí eles criaram, não, agora nós vamos. Aí pronto, 80% do povo contra, porque os deputados, senadores, tudo contra, falando mal quem? Os mesmos do PSDB, do DEM, que é o PFL, e grande parte do PMDB, o PP, o PTB, a maioria não pode. Aí muita propaganda, muita discussão, aí o povo começou a ver que mais médico era uma coisa boa. Quantos votos contra? Zero, nenhum. Então o que nós tivemos até agora foi um grande grupo, a maioria do Congresso, votando em coisas que eles discordavam, mas votavam porque essa era a orientação de um governo bem avaliado e um governo que tinha muito poder perante a população. Senadora, por isso que eles armaram esse golpe todo para chegar na praia deles. Apesar de bem avaliado, isso é fato, são as denúncias de corrupção no governo Lula, né, e parte do governo Dilma também. Não lhe incomoda essa enxurrada de denúncias de corrupção? Ou a senhora acredita que não houve corrupção nos governos? Não diria isso não. Eu imagino. O que eu posso dizer são algumas impressões que eu tiro a partir de tudo aquilo que a gente lê, que a gente ouve, que a gente vê. Eu mesma tenho um inquérito que envolve meu nome em andamento. Fui lá recentemente, fiz um depoimento e mostrei que eu não recebi um centavo em Caixa 2, porque em relação ao meu caso, de ter recebido recursos de campanha e não ter declarado. Eu fui lá e provei, com documentos, com tudo, que não houve isso. Então, eu estou muito tranquila. Acho que o grande erro do presidente Lula foi não ter feito a reforma política, não ter aproveitado o momento em que ele estava muito bem politicamente para ter feito a reforma política. De que forma? Mudado todo o sistema que nós temos hoje, porque a política é a porta e a vitrine da corrupção. Então, o que aconteceu? Como eram as empresas que bancavam a campanha, o que as empresas começaram a fazer para não ter que bancar a campanha? Elas mesmas foram criando um departamento que elas faziam superfaturado e que separavam o dinheiro que era para dar ajuda de campanha. Não é isso? Se tivéssemos lá atrás feito uma reforma política, o governo e a política deixaria de ser refém da iniciativa privada. Então, eu acho que o grande erro do governo, do PT, e que nós participamos, nós apoiamos, portanto, isso também é uma autocrítica, foi não ter feito essa reforma política antes. Agora, eu acho que há uma diferença muito grande e que o tempo vai mostrar. Por exemplo, dentro de todas essas denúncias, teve muito caso que houve, sim, recurso indevido para campanhas eleitorais. Agora, teve caso de enriquecimento, assim, de orgia. Pega aí os exemplos. Você veja o que um diretor da Petrobras fazia, um gerente. Ele ia lá com o empresário e dizia, olha, eu quero 100 milhões para a campanha tal. Olha, a gente fala em 100 milhões, mas está falando em R$1.000, né? 100 milhões. E o que ele fazia? Ele embolsava 80, entre ele e os outros que trabalhavam lá, e dava 20. Ou seja, o partido político ficava com menos. E alguns políticos e eles ficavam com a maioria. Então, isso tem que acabar. O seu Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, que hoje é um grande defensor disso, mas hoje ele é uma das pessoas que mais combate os abusos, eu quero dizer, e tal, mas ele que sentou em cima quando havia uma ação direta de inconstitucionalidade sobre a possibilidade de empresas não doarem recursos para campanhas eleitorais. Ele ficou mais de um ano com o processo na gaveta. Eu me lembro que eu subia a tribuna do Senado, todo dia dizia, faz 300 e não sei quantos dias que o ministro Gilmar Mendes não pediu a vista do processo e não devolve, não é? Porque a hora que a empresa não puder mais dar dinheiro para a campanha eleitoral, aí o corrupto vai ter que assumir ele próprio. Se eu roubei, e eu roubei para mim, não vai dizer, não, eu peguei para a campanha eleitoral. Agora, entendeu? Senadora, né? Então, acho que isso foi um grande erro. Nesse caso Mas veja bem, isso também não seria razão para tirar o presidente, porque todo mundo sabia que estavam tirando quem não tem nenhum envolvimento pessoal, vai lá. Pega a Dilma, pega o Lula, veja, viraram ele do avesso em tudo que foi, o que é que estão pegando? Um apartamento que nunca foi dele. No caso da citação do seu nome na Lava Jato, o delator disse que teve uma reunião com a senhora e o seu marido, o ex-deputado Aron Bezerra, e que ele teria pedido dinheiro. Houve essa reunião? Olha, se houve a reunião, eu não lembro dessa reunião. E muito menos de ter havido o pedido, ele já mudou, viu? Porque já está tendo outros depoimentos, ele já mudou bastante a versão. Primeiro ele disse que não fui eu que pedi o dinheiro e que teria sido o Aron. Aí depois ele deu outros depoimentos. O fato é o seguinte,
que esse cara, nós não apenas dizemos que ele faltou com a verdade, nós estamos provando. Por isso que o inquérito é importante. É importante. E aí o que eu vou... Então, no inquérito? Já, todo mundo já foi ouvido em todos os inquéritos. Todos. Eu tenho notícia de que isso já concluiu. Aliás, era para ter sido ouvido antes, né? Porque lá foi dado um prazo de 30 dias. E tem o quê? Já tem uns 90, 120 dias, não é? Então, no meu caso, no nosso caso, no meu caso em especial, e é bom, e eu inclusive falei lá para o Ministério Público que não achei correto, eles misturaram alhos com bugalhos, eles colocaram tudo assim no mesmo, tudo numa mesma rede, como se fossem políticos, né? E casos muito semelhantes ao que aconteceu comigo foram arquivados previamente. Muito semelhantes, igualzinho que estavam na mesma lista. Aí, por que arquiva uns igualzinho e não arquiva os outros? Porque a pessoa não basta dizer, ela tem que dizer, olha, me pediram, aí tudo bem, eu só dei o dinheiro para quem, aonde foi, não é? E no meu caso, minha tranquilidade é muito maior, porque nós mostramos que a contribuição foi feita e foi devidamente declarada. Sobre os processos que envolvem o presidente Lula, até onde vai a perseguição política do juiz Sérgio Moro e até onde o presidente está sendo enquadrado na lei? Olha, eu tenho certeza que o grande objetivo do processo contra o presidente Lula é inviabilizá-lo politicamente. E se esse é o grande objetivo, a perseguição contra o presidente Lula. E eu digo isso não apenas porque eu gosto do presidente Lula, vocês sabem, vocês que atuam na imprensa agora aqui no Amazonas Atual, mas antes em vários meios de comunicação, sabem que eu me criei muito na oposição aqui. Aí no dia que eu virei governo, a senhora virou, mudou. Eu falei, não, ganhamos. Agora eu vou largar um voto que nós ganhamos para virar oposição. Eu não sou oposição a pessoas, eu sou oposição a ideias. E mal bem, com falhas, com problemas, eu não quero nem discutir o que foi feito, o que nós avançamos no Brasil nessa última década, do que foi feito anteriormente e do que está sendo feito agora. Houve um processo de inclusão social como nunca visto antes no Brasil. E esse é o primeiro passo para outro, porque depois desse passo, o que nós temos que fazer? Matar a fome do povo, botar luz para quem vive aqui no interior, aqui os ribeirinhos, e depois disso fazer o quê? Investir fortemente na educação. E esse investimento já começava. Aí sim, nós íamos fazer uma grande transformação, não é? Então, não é só porque eu gosto do Lula, é porque eu defendo as ideias dele. E também porque avalio os processos que correm contra ele. Por exemplo, esse processo lá desse triplex, esse processo, não há uma prova, gente. Porque disse, não, mas tem uma testemunha que disse isso. Não, foram aproximadamente uma centena de testemunhas. 80% delas, inclusive vinculadas à empresa, deram depoimentos favoráveis à defesa, à absolvição. Ele só levou em consideração aquela meia dúzia que disse que tudo bem, então se tivesse tido a intenção de vender um apartamento para o presidente Lula ou de presenteá-lo, isso foi consumado? Não foi. Por quê? Porque eles abriram mão, não quiseram. Então você vai condenar uma pessoa por ser proprietária de algo que não é dela. Aí a defesa entrou com a prova seguinte, não, tanto não é do Lula que a própria empresa entrou usou este bem como garantia. Usou. Aí o juiz não levou isso em consideração, não, porque isso aí é um evento contábil, não é? Porque você não pode pegar um bem meu e usar em sua garantia, não é seu, é meu. Não pode. Mas o que eles então há perseguição. Não foi só o apartamento que pertenceria a ele, foram todos os apartamentos foram colocados como garantia, né? De todas as pessoas. Mas claro, agora não. O apartamento que está quitado e vendido, o quitado não pode colocar em garantia. Isso é uma questão legal. Não, isso está errado. Não pode. Eu não posso. Vão me pegar um bem seu e dar como garantia de uma dívida minha. A não ser que você me dê uma procuração me autorizando e dizer, olha, se a senhora tiver que pagar, está aqui. Não há nenhum documento. Não há nada, o apartamento não é dele, ele está sendo condenado por algo que não é dele. É óbvio que é perseguição. Agora veja, com tantas malas rodando, né? Com tantas malas, você veja, o presidente Michel Temer teve uma conversa no porão da casa, eu nem conheço, para vocês terem uma ideia, e olha que eu fui muito ao Palácio do Jaburu. Inclusive na época em que a presidenta Dilma deu ao Michel Temer a sua coordenação política, já quando a crise começou a estourar. Ela disse, não, vou botar o PMDB em xeque, que ela viu que o PMDB estava traindo. Então eu andei muito naquele Jaburu,
de manhã, de tarde, de noite, nossas reuniões iam até tarde, eu nem conheço a garagem. Eu nunca fui lá, então ele recebe uma pessoa, o Joésio, que agora ele chama de bandido, antes ele recebeu de madrugada na casa, em seguida o principal assessor dele, o Rodrigo Rocha Loures, que foi deputado comigo, tá lá com a mala, saindo correndo, e não acontece nada. E aquele colega senador, que era candidato a presidente, junto com a presidente Dilma, que disse que entrou com processo só para encher o saco. Pensou? O primo dele com mala de dinheiro, não, mas era empréstimo, mas é assim que se empresta dinheiro. Pega uma mala, o dinheiro viaja num carro, aí tem que dar um agrado para um motorista, que dá o agrado para outro motorista, é assim, e não acontece nada. E o do Lula, o que que é? Tiveram que usar um imóvel que não é de propriedade dele para acusá-lo. Agora, eu tô muito tranquila, eu não fui, ele até me convidou para a coletiva que deu semana passada. Eu não pude ir porque eu estava aqui no interior, senão eu teria ido. Mas eu já disse a ele, liguei para ele, olha, senhor, fique tranquilo, e ele está muito tranquilo. Porque ou vai ser uma desmoralização completa do poder judiciário, ou ele vai ser absolvido. Ele vai ser absolvido no TRF, não vai nem chegar no STJ, não vai nem chegar no Supremo, que ele ainda teria isso tudo, né? Deputada, em 2016... Senadora, desculpa. Em 2016, o PCdoB fez uma aliança com José Ricardo para a campanha a prefeito de Manaus, e o argumento era de que todos os partidos ali envolvidos na eleição estavam a favor do golpe, né? O PT era o único que não participou desse processo. O senador Eduardo Braga, que era do governo Dilma, saiu do governo ali na última hora e votou a favor do impeachment. Por que o PCdoB agora resolve apoiar a candidatura dele? Olha, bom, em relação à campanha de 2014, a prefeitura não é bem assim. Não, 2016, né? 2016, desculpa, 14 foi o de governo, que é o que nós estamos elegendo de novo, porque aquela eleição foi anulada, né? Mas em 2016 nós apoiamos o Zé Ricardo, não é porque todos os outros partidos eram golpistas, não. Nós apoiamos o Zé Ricardo porque não havia nenhum candidato com a possibilidade de nós apoiarmos. Nenhum candidato. Então nós lançamos o José Ricardo. O PCdoB teria candidato àquela altura. Mas para não ficarmos o PCdoB com um candidato, o PT com outro candidato, resolvemos nos unir, né? Então essa foi a razão. Nós somos sempre fomos oposição ao atual prefeito. Né? Os demais que concorriam à prefeitura também nós não concordávamos à época, e por isso lançamos o Zé Ricardo. Ocorre que agora é uma eleição suplementar muito rápida, isso tem que ser levado em consideração, e uma oportunidade que a gente tem de tentar mudar os rumos do estado do Amazonas, não é? Então, o que moveu o PCdoB, em que o PCdoB se baseia para definir a sua posição em determinada eleição? O que nós poderemos conseguir daqui para frente? Que compromissos nós podemos fazer com determinada candidatura? É isso que nos moveu. Então veja, com Eduardo Braga, logo que o TSE decidiu pela cassação de José Mello e realização de eleições diretas, o PT, por exemplo, o PT fez um movimento, ele imediatamente reuniu, decidiu lançar candidato a governador, né? No dia seguinte, acho que foi o primeiro partido a reunir, e dizer que ia ter candidato ao Senado em 2018. Nós fomos ver o quadro, como avançava, e conversar com os aliados, conversar com os amigos e tudo mais, né? E aí fomos conversar com o senador Eduardo Braga, porque ele foi o candidato que nós apoiamos em 2014, foi ele. E em decorrência de tudo que aconteceu, nós fizemos algumas propostas a eles, né? Entre elas o seguinte: olha, Eduardo, há a possibilidade de a gente apoiar a sua candidatura, mesmo porque, apesar de todos os problemas, achamos que você tem um bom programa, que fez boas administração, teve em bandeiras conosco, estivemos juntos em várias bandeiras, o PCdoB foi secretário dele, participou de secretaria por um bom tempo, não é? Mas agora a gente vive o seguinte movimento, porque o golpe está se consolidando agora, não é? E agora eles estão querendo finalizar o golpe fazendo o quê? As privatizações, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária. Então nós não podemos estar ao lado de quem defende essas propostas. Se você fizer um compromisso conosco de que será contra, ele disse: não, mas eu sou contra isso. Eu sou contra.
Então nós entendemos que é preciso a gente ampliar, porque na política você não ganha isolado. Porque do contrário ficaríamos... Porque se você disser assim, eu só converso com quem votou contra o golpe, então eu só vou conversar com o PT. Eu vou conversar com 120 deputados e com quantos senadores? 20. Não posso. Eu, para derrotar a reforma trabalhista, preciso conversar com um número maior. Então eu não posso só fazer a política olhando para o retrovisor. Eu tenho que olhar para frente. Eu tenho que olhar para frente. O senador Eduardo Braga sabe da crítica que nós temos a ele, afinal de contas ele era ministro, ele foi líder dela e tudo mais, não é? Mas se eu for ficar olhando para trás sempre, eu não vou caminhar. A gente não anda para trás, a vida anda para frente, não é? Então, eu conversei com o presidente Lula, que no primeiro momento, pessoalmente, me procurou para eu ser a candidata. O PT mesmo disse que toparia apoiar minha candidatura. Eu falei, olha, gente, uma eleição no estado do Amazonas não é uma coisa simples. E essa é uma eleição pequena, não é? Então, a gente tem que ampliar mesmo, porque o nosso objetivo é voltar ao poder, não é? E no que pese divergências que nós temos, e existem, porque se não tivesse divergência, o Eduardo seria do PCdoB. Ou nós estaríamos no PMDB, não é? Ou nós estaríamos no PMDB. Então, no que pese as divergências, nessa hora a gente tem que ver mais o que nos une. E o que nos une é exatamente isso. Eu, por exemplo, eu não andaria no interior do estado fazendo campanha, muito menos subiria em qualquer carro-som alguém candidato a governo do estado do Amazonas que estivesse votando contra os trabalhadores. Mas de jeito nenhum, isso seria impossível. Senadora, a senhora agora falando que o presidente Lula queria apoiar a sua candidatura, me lembrou aqui uma crítica que vem sendo feita de que a senhora se tornou uma senadora mais nacional do que amazonense, ou seja, tem defendido causas muito mais nacionais do que os interesses do Amazonas, né? Como é que a senhora recebe essa crítica? Como é que a senhora avalia? A senhora não tem um desgaste político com essa mudança? Não, eu acho que eu sofri muito durante o impeachment, isso sim, porque aqui no estado do Amazonas eu fiquei sozinha. Então, imagina, teve muita gente que dizia, primeiro é mulher, segundo, chegou lá porque outros colocaram. Eu acho que mais do que nunca eu mostrei, tive essa grande oportunidade de dizer que eu sou eu. Eu tenho minhas ideias, tenho minhas propostas e tenho minha personalidade. E sempre disse, por mais que alguns questionaram em determinados momentos, que eu faço política porque eu defendo a população, porque eu defendo os trabalhadores. Então, para mim, foi muito difícil. Não pense que foi fácil, porque aqui no estado do Amazonas eu fiquei sozinha. Dos 8 deputados, 3 senadores eu fiquei só. Mas não teve desgaste que me fizesse votar diferente. Porque eu sabia que eu estava certo, que no primeiro momento eu podia ser criticada, mas no segundo eu seria absolvido. E agora eu sinto essa absolvição em relação ao impeachment. Segundo, eu não sei o que é defender causa nacional e o que é defender causa local. Se eu sou contra a privatização, é porque eu estou defendendo o Eduardo Gomes. Se eu sou contra a reforma trabalhista, é porque eu estou defendendo quem está lá no Distrito Industrial e quem está aqui nas lojas, aqui, lá na Zona Leste, lá no Jorge Teixeira, aqui no Eduardo Ribeiro, é esses. Então, isso não é uma causa nacional. Em relação à BR-319, me diga quem que vocês têm visto muito na linha de frente da defesa da BR-319. Me digam, eu fui ao Humaitá agora e o povo lá, eu vou muito ao Humaitá. É claro que eu vou mais a alguns municípios do que a outros, dependendo da bandeira, né? Defender mulher de uma causa nacional não é. Então, olha, eu cheguei do interior, já disse, fui ao interior participar da campanha do Eduardo, que é o candidato que a gente apoia. Mas óbvio que as pessoas vêm falar com a gente. Eu estou ficando muito feliz de ver, não por mim, por minha reaproximação, não minha com o povo, do povo comigo, mas eu fiquei muito feliz porque eu percebo que a população começa a se conscientizar do que está acontecendo no Brasil. E só há uma forma de a gente estancar isso, há uma forma, que é a grande mobilização da população, né? Então, eu acho que vivo um bom momento. Para mim, quando o presidente Lula era presidente, ou a Dilma, eu nunca fui de correr atrás de cargos, vocês nunca viram eu brigando pela Sufrão, brigando por isso, por aquilo. Eu sempre briguei por coisas, por causas e nunca, sempre por causas e nunca por coisas, né? Nunca fui atrás de cargo, até me criticavam que um juiz ia ser votado, ia ser indicado e eu não ia atrás. Eu falei, mas isso não é minha atribuição é outra, defender trabalhador. Sofri muito, vocês sabem, há alguns anos em relação ao salário mínimo. Veja, eles é que estão acabando com o salário mínimo agora. Quem fez crescer depois de muitos anos o salário mínimo foi exatamente o governo do Lula, o governo da Dilma, que nós participamos, e agora eles acabaram com a lei.
Porque quando eles aprovam a lei do teto, não precisa nem revogar essa, automaticamente ela está revogada, porque não pode aprovar nada em cima da inflação. E é óbvio que ele vai aprovar abaixo da inflação, porque vai dizer que nem a inflação poderá dar. Então eu acho que eu sempre fui assim, do mesmo jeito. As pessoas dizem que eu mudei, não. O que mudam são as coisas ao nosso redor, e conforme as coisas mudam, deve mudar o nosso comportamento. Agora, sempre dentro da mesma linha: defesa do Estado, defesa do trabalhador, defesa da trabalhadora. Senadora, tem muito comentário aqui na entrevista, né? A gente vê comentários contra e comentários a favor também. Está bem equilibrado aqui os comentários no Facebook, e depois a senhora pode até avaliar lá esses comentários. A gente não vai ler eles aqui porque são muitos, né? Então, nós agradecemos a Antes, Valmir, porque eu estou recebendo aqui estão me avivando a memória. Por exemplo, eu relatei a medida provisória da Zona Franca, não foi? Para eu relatar, porque eu sou senadora única do meu partido. Então, vocês não imaginam, eu sou obrigada a fazer parte de uma aliança. Quando eu cheguei lá, a aliança que a gente fez, porque nós éramos 2 senadores, eu e Inácio Arruda do Ceará, era com o PT no poder. Quando ele não se reelegeu e eu fiquei sozinha, eu mudei o caminho, eu não fiquei mais com o PT, e era o governo ainda. Eu fui procurar outro porque eu achei que teria mais espaço para trabalhar. Então, sob crítica, inclusive, da direção do meu partido, mas depois viu que estava certo. Então, pelo regimento, eu não tenho direito a nada, eu não tenho direito a relatar nada, eu não tenho direito porque eu sou única, não é? Mas o que faz? Então, como eu tenho minhas posições muito firmes, um bom relacionamento lá, eu consegui com o PT, que não é nem do meu bloco, que era a quem caberia a relatoria. A senadora Ângela, do estado de Roraima, já tinha sido pelo PT internamente designada relatora. Eu me reuni com eles, eu falei, eu mostrei e tal, e no final consegui a relatoria. Na medida provisória, nós colocamos, além de trabalhar números para não prejudicar o comércio, não prejudicar a indústria e garantir a sobrevivência da SUFRAMA como órgão indutor do desenvolvimento, nós apresentamos lá uma emenda que eu considero fundamental, que foi a proibição do contingenciamento. Aí veio a bancada do governo: não, a senhora muda. Eu falei: eu não mudo. Se quiserem derrotar o meu relatório, derrotem. Eu não vou ter número, derrotem, mas eu não vou mudar. Aí o que aconteceu? O Temer vetou. Então vamos ver depois, quando a gente for votar o veto, porque eles são a maioria, eu sou a minoria. Então o meu trabalho eu fiz, o ideal agora é a gente derrubar o veto. Agora vamos ver até onde vai o compromisso dos membros que apoiam o governo, da nossa bancada, em garantir o veto, o mínimo. Isso para nós é o mínimo, para o Brasil não é nada, para o governo federal isso não é nada, é uma gota no oceano, mas para a gente é o mínimo que vai fazer falta se não vier os recursos arrecadados pela SUFRAMA para serem aplicados principalmente no interior. Ok, gente, muito obrigado pela audiência, muito obrigado, senadora, pela presença aqui no nosso estúdio. Kleber Oliveira. Voltamos à tarde com a primeira entrevista com os candidatos a governador. Vamos entrevistar a candidata Liliane Araújo, do PPS. Até lá, boa tarde.